Bom dia a todos. É um prazer, nesta manhã, compartilhar com você a palavra de Deus. Amém. E hoje nós vamos falar de uma profecia de Ezequiel. Aqueles que não sabem a história de Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia na primeira deportação, de Nabucodonosor. Era sacerdote da tribo de Levi, ele atuou como profeta, era filho de Bus, e no exílio ele encorajava o povo e preparava para a restauração às margens do rio Quebar. E esse profeta teve diversas visões. Queridos, nós amamos o Deus, servimos a um Deus que se faz presente onde quer que nós estejamos. Amém. O povo foi levado para o exílio babilônico, mas Deus se fazia presente através dos profetas, dando sonhos para que ele exortasse o povo e preparasse para viver uma vida segundo a sua vontade, e preparando para a restauração futura. E Ezequiel ele teve diversas visões. E hoje nós vamos falar sobre as visões. Tem Bíblia que fala águas profundas e tem outras versões que falam de torrente de águas purificadoras. Tá? E o capítulo é 47 e nós vamos ler Ezequiel, irmão. Ezequiel. Está trabalhando, né? A festa que ele está deixando aqui na frente. Do verso 1 ao 9 diz assim: depois disto o homem me fez voltar e entrar no templo, e eis que saía água de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora até a porta exterior, que olhava para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nada, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo em voltar, e eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para o rio oriente, para a região oriente, e desce a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que viver enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar, e todo viverá por onde quer que passe este rio. Essa foi a visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel teve uma visão do templo e de um rio que
que fluía de debaixo do trono. Este rio representa o mover do Espírito Santo, Amém, Deus. que brota da presença de Deus e traz restauração, cura, vida, por onde quer que passe. Amém, Deus. E nesse momento, vamos curvar nossa fonte e pedir a orientação de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te somos gratos a Deus, porque tu falas ao nosso coração aquilo que nós precisamos de fato. Amém, Deus. Obrigado a Deus por tudo. Que tu possa nos iluminar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, representa o mover do Espírito Santo. O que é o mover do Espírito Santo? É a unção contínua e transformadora do Espírito de Deus nas pessoas, capacitando, guardando e revelando a verdade e operando dons em nós. Podemos ver lá em Gálatas 5:25 que diz: se vivermos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Deixamos de agradar nós mesmos para agradarmos a Deus. Amém. Essa visão também sobre a água que jorrava do trono, nós podemos encontrar em Apocalipse 22, de 1 a 2, que diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, esta árvore da vida, que produz fruto, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E quando nós falamos em água, nós sabemos que água ela é vida. Inclusive até os cientistas, eles tinham uma preocupação sobre se houve existência de vida na Lua ou em outros planetas, e o foco deles era saber se ali já tinha existido água. Porque se tivesse existido água, provavelmente tivesse existido vida. Isso a ciência também sabe muito bem. O rio representa a vida no Espírito. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de água da vida. Na Bíblia, a água é um símbolo poderoso que representa a palavra de Deus, pois assim como as águas limpa e sacia, a palavra purifica e renova a vida espiritual, sendo essencial para o crescimento e a salvação. A mensagem é águas profundas. É natural querer saber o futuro que nos reserva, mas Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos revela os detalhes no tempo certo, ou no tempo perfeito. No entanto, podemos confiar que os seus planos são para o nosso bem e que Ele nos guiará passo a passo. Nós nos preocupamos com o futuro e queríamos saber, né? Mas Deus, Ele nos dá revelações no tempo certo. E Ezequiel foi convidado a entrar nas águas. Enquanto mais ele avançava, mais profundo era o mover de Deus. Amém.
E nós também somos convidados a entrar nesse rio. Nós somos convidados a entrar nessas águas. Amém. Assim como o profeta Ezequiel. Versículo 3 do capítulo 47 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Águas que me davam pelo tornozelo. Enquanto estamos na areia ou com água pelo tornozelo, nos sentimos seguros. A água, estamos entrando no rio. Enquanto a água está no tornozelo, nós nos sentimos seguros. Nós podemos dar um salto, correr. Nós confiamos em nós mesmos e na nossa capacidade. Água pelos tornozelos é o momento em que aceitamos a Jesus e começamos a experimentar o Espírito Santo. É o nível de decisão. Aqui ainda temos o controle. Podemos sair quando nós quisermos. Você entra na igreja, você aceita Cristo como seu Salvador e você dá os primeiros passos. Vem à igreja, louva, volta, mas não tem aquele compromisso. E a qualquer momento, a água ainda pelos tornozelos, você a qualquer momento sai da igreja. Você a qualquer momento se desvia. As águas no tornozelo é a fé inicial, o começo da caminhada com Deus. E muitos param nesse nível, contentes com o básico. Eu também pensava assim, queridos. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu achava que eu tinha um dever, só um dever, de vir à igreja todos os dias, sem faltar nem sábado, nem domingo e nem quarta-feira. Eu achava que isso era o tudo, mas não é assim. Não é assim. Mas Deus nos convida a irmos mais fundo, mergulhar na plenitude do Espírito Santo. Não devemos nos acomodar só porque chegamos na igreja e um quarto, segundo domingo, mas nós temos que procurar algo para fazer. Levar a mensagem de Deus, estudar a palavra de Deus, orar, fazer missões, né? Procurar interagir e ajudar as pessoas. E nesse mesmo capítulo que nós lemos, seguindo mais adiante, nós vamos ver o versículo 4, que diz assim, no mesmo capítulo, tá? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Águas pelo joelho é o nível de entrega e da devoção. É quando nós agora procuramos a viver uma vida de oração, de um compromisso com Deus, de pregar o Evangelho, né? É uma vida de devoção. A oração não é apenas mais pedido, mais um relacionamento, mais um esforço, não mais um esforço, mais um prazer na presença de Deus. Amém. A profundidade espiritual nasce da intimidade e a intimidade nasce da oração. E quanto mais orarmos, mais intimidade nós temos com Deus. Amém. Eu costumo dizer que
Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Inclusive falou com Balaão através de uma jumenta, né? Fala em visões, fala em sonhos, né? Fala em certas circunstâncias da vida, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Amém. Através da oração. E quando nós chegamos a esse nível, águas pelos joelhos, tudo que nós fazemos para Deus é prazeroso. Oramos, temos prazer, buscamos relacionamento, não obrigação, pregamos a palavra de Deus, falamos de Deus, testemunhamos de Deus, nos sentimos felizes e gratos por isso, sem achar que isso é uma obrigação. Tudo que nós fazemos para Deus se torna prazeroso. Amém. Pregar o Evangelho, fazer visita, enfim, né? Temos um dia, estamos, como diz o salmista lá no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sentimos alegria de ver. Porque muitas vezes, quando nós não estamos ainda na palma do joelho, estamos lá pelo tornozelo, uma ameaça de chuva nos faz dizer, não vou hoje, porque vai chover. Nem chovendo está, mas vai chover. E mediu mais 1000, continuando a parte B do versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Esse nível é o nível de compromisso quando servimos a Deus com responsabilidade e constância. É que quando nós estamos com a fé salvífica. Você sabe o que é fé salvífica? Aquele que diz, eu tenho fé, né? Mas não mostra através das obras, né? Ele não tem uma fé que salva. A fé que salva é aquela que você é capaz de morrer por Cristo, morrer pelo Evangelho, né? Essa é a fé salvífica. E quando nós chegamos a esse nível, água pelos lombos, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, né? Podemos falar que o apóstolo Paulo, se tiver se vier alguém pregando outro evangelho, mesmo que seja um anjo, nós não confiamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém. Nós estamos seguros e convictos daquilo que nós aceitamos. Amém. A palavra de Deus. E também já estamos num grau de transformação bem elevada. Aqui já perdemos parte do controle, mas ainda resta um pouco. Ainda lutamos com o fluir do Espírito Santo. Ainda não fizemos uma entrega total. Mesmo com as águas no lombo, ainda nós estamos relutantes. Duvidamos de algumas coisas. Talvez de uma passagem bíblica, de uma doutrina, de um conselho do pastor, do ancião. Ainda não estamos completos, ainda continuamos relutando. Água nos lombos, os nossos pés estão ainda na terra. Ainda temos um pouco de controle sobre a nossa vida. O Espírito Santo nos convida a deixar o controle e permitir que Ele haja na nossa vida. Enquanto mais nos entregamos, mais o rio flui em nós e através de nós. E quanto mais profundo nós irmos, mais o Espírito Santo atua em nós. À medida, versículo 5, e mediu ainda outros rios, e era já um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para
nela nadar, um rio pelo qual eu não podia passar. Os pés não tocavam mais no solo. A pessoa estava flutuando, não tinha mais controle de si, está dominada pelo Espírito Santo. Aqui você já fez uma entrega total a Deus. Esse nível de rendição total é abrir mão do controle pessoal da nossa vontade própria para seguir a orientação divina, não agindo por impulso, mas por propósito. Uma entrega sem reservas. Aqui não há mais controle humano. O rio nos conduz, o Espírito dirige tudo. O Espírito passa a dirigir a nossa vida. Amém. Já podemos falar como diz o apóstolo Paulo: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, nós estamos no ano de 2026 e é muito prazeroso chegarmos até aqui servindo ao nosso Deus. Eu tenho certeza que todos vocês firmaram compromisso com Deus e dizem assim: este ano eu vou viver segundo a palavra de Deus. Essa também é minha meta, viver só para Deus. Queridos, a pergunta muitas vezes que eu faço no final do ano, a pergunta é: se Deus tivesse voltado em 2025, vocês teriam sido salvos? É o caso para nós refletirmos. Mas que esse ano de 2026, se Cristo voltar, que todos nós sejamos salvos. Amém. Porque nós já mergulhamos em águas profundas e deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida. Gálatas 2,25, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: estou crucificado com Cristo, e assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma entrega total, onde se busca a vontade de Deus através da palavra, oração, comunhão, desenvolvimento, uma nova natureza que busca o bem, a justiça e o alinhamento com Cristo, resulta em uma vida cheia de propósito e dependência divina. Amém. Na outra lição, alguém falou assim, né? Tem pessoas que dizem assim: já me deu vontade de juntar o balde. Meu amigo, nunca diga isso. Eu nunca pensei, eu nunca pensei em pronunciar tal palavra de estou pensando nisso aí, nunca. Queridos, não tem outro caminho. A Bíblia é bem clara em dizer isso. E Jesus, quando aqueles discípulos seguiam, que se desviaram, ele olhou para os seus discípulos, os dois, e perguntou: vocês não querem ir também? E Pedro respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Que só tu tem a palavra da verdade. Amém. Querido, esse é um Deus maravilhoso que nos cuida de nós. Essa visão aqui do profeta foi exortando o povo no cativeiro, para que eles se preparassem para a restauração futura de Israel, que sairia do cativeiro. Então eu estava ali com aquele povo, sempre exortando, né? Ajudando, trazendo esperança através do profeta Ezequias, para que aquele povo não se desviasse dos seus caminhos. E hoje acontece também, querido, a mesma coisa. Essas palavras servem para nós, para exortação, para que nós também possamos mergulhar em águas profundas, nos render ao Espírito Santo de Deus. Amém. Deixar de fazer a nossa vontade, né?
mas fazer a vontade de Deus. Amém. Essa é a vontade de Deus, e essa mensagem ela é direcionada a isso, para que nós possamos a cada dia buscar viver na dependência do Espírito Santo de Deus, onde nós, em águas profundas, não podemos se mover. Que vai tomar conta de nós, daqui para frente vai ser o Espírito Santo de Deus. Quem chega a esse ponto, a esse nível, não vive pela carne, mas pelo Espírito. A vontade de Deus se torna o prazer da alma. As águas profundas são o destino de todos que aceitam e confiam totalmente em Deus. É um lugar de vida abundante, do poder, da unção e da transformação pelo Espírito Santo. Versículo 9, para nós já encerrarmos, diz assim: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar este rio viverá. Aonde quer que o Espírito Santo atuar na nossa vida, há transformação. Assim como a água transformava, onde ela passava, as aves desciam, os peixes viviam, assim também é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Há transformações e vida. O rio do Espírito gera vida aonde a morte. Todo que está seco floresce. O Espírito renova a alma, restaura o lar e cura as feridas. O rio também gera fruto e remédio. Onde viver, quem vive cheio do Espírito se torna forte, fonte de bênção, cura e consolo para outras pessoas. Querida, é prazeroso quando nós encontramos pessoas confiantes, sabe? Pessoas que têm fé, pessoas que ficam assim, tipo explodido de alegria. Porque tem cristão, irmão cristão não devia viver uma vida triste, nem aparentando tristeza no coração. Porque somos filhos de Deus, sabemos para onde nós vamos, temos certeza da promessa que é vida eterna, né? Uma vida prazerosa, onde não vai haver morte, nem dor, nada. Amém. E essas tribulações pequenas da vida, isso para nós, irmão, diz que no apóstolo Paulo, nós temos que ter como refúgio. Temos que ter como refúgio. Isso, as aflições desse século, diz o apóstolo Paulo, não é para se comparar com a glória futura. Isso me faz lembrar de um ladrão que, ao atravessar uma cerca elétrica, né, e dava choque forte. E a polícia também sentiu esse choque. E perguntou para ele: rapaz, isso não dá choque? Ele disse: dá. Mas dependendo do que tem do outro lado, vale a pena. Queridos, as aflições do tempo presente não é para se comparar com a glória futura. Amém. Esse sofrimento vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena fazer um sacrifício de levar o Evangelho ao jantar, aonde quer que seja. Vale a pena mergulhar em águas profundas, porque há transformação em nossas vidas. Irmão, que Deus nos abençoe e que nós possamos ser guiados por esse ser divino que nos leve à água profunda, para nós recebermos a unção do Espírito Santo e viver uma vida segundo a palavra de Deus, guiada pelo seu Santo Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe, e para complemento dessa mensagem nós vamos nos colocar de pé e cantar com todo entusiasmo o hino de número 44, o Santo Espírito. Oremos. Querido e amado Pai, aqui estamos na Tua presença para te agradecer, ó Deus, pela palavra que falaste ao nosso coração. Amém, Deus. Palavra de advertência, de exortação, Obrigada, Deus, por para que nós possamos, ó Deus, firmar um compromisso contigo e mergulhar no Teu Santo Espírito e deixar ser guiado, Deus, por Ele. Pai querido, mas para isso nós pedimos força dos altos céus. Amém. Seja conosco, ó Deus, nessa jornada, nos ajudando, ó Deus, a viver uma vida segundo a Tua santa palavra, fazendo a Tua santa vontade. Amém. E que o nosso propósito seja, ó Deus,
te servir em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, Deus. Enche, Senhor, a tua igreja do teu Santo Espírito, que haja transformação e revivimento na tua igreja, ó Deus, para que nós possamos, naquele grande dia, ser aprovados diante de ti. Amém. Fica conosco, nos despede para os nossos lares, nos dá uma companhia. Em nome do teu Filho amado Jesus, suplicamos a bênção. Amém, Senhor. E amém.